Olá, alunos de Elite! Eu sou a professora Tainá, criadora do portal Redação Elite, que quer ajudar você a arrasar, a destruir nas suas redações. Nesse vídeo eu trouxe alguns dados, alguns repertórios para você utilizar nas suas redações, separados por eixo temático, assim você fica com alguns repertórios coringas dentro de cada um dos eixos temáticos que podem aparecer na sua prova de redação. Além disso, eu vou responder algumas dúvidas que vocês sempre me mandam sobre repertório, como utilizar dados, como relacionar os dados com a argumentação, posso utilizar os dados do material de apoio. E aí, quer saber mais? A resposta para essas perguntas estão no vídeo. Fica comigo que eu te explico. Então, por que eu preciso colocar repertórios no meu texto? Só porque é obrigatório? Não, o repertório ele ajuda na sua argumentação. Mesmo não sendo obrigatório, você precisa colocar repertórios, você precisa colocar conteúdos que ajudem na sua argumentação, que sustentam as ideias do seu texto. E o repertório ele não é só avaliado no critério de repertório, ele é avaliado também no desenvolvimento do texto, na sua argumentação, porque uma boa argumentação tem boas referências que conseguem comprová-la. Então você lança um argumento e aí traz uma referência, traz um conteúdo, um repertório que vai ajudar a comprová-lo, a confirmá-lo, a deixar o seu leitor ainda mais convencido do seu ponto de vista. Quero chamar a atenção para um detalhe: sempre use dados de fontes confiáveis e reais, tá? Sempre traga dados que de fato foram publicados, dados que são de fontes reais, não inventa muito, porque o corretor sabe. O corretor sabe. Então sempre traz dados reais, dados de fontes confiáveis. Os dados que eu trouxe aqui são super confiáveis, então você já pode anotar e usar nos seus textos. Outra dica que eu quero destacar: sempre traga as fontes dos dados que você utilizou para conseguir legitimar. Evite expressões como segundo estudos, pesquisas, estudos afirmam. Isso não vai ajudar você a comprovar as ideias do seu texto. Você precisa trazer um dado real. Segundo o IBGE, de acordo com pesquisa do portal G1, né? Sempre traga a instituição que fez aquela pesquisa ou o pesquisador que realizou, que é responsável por aquela informação. É isso que vai legitimar o seu repertório e aí o leitor não vai ter dúvidas de que o seu ponto de vista está correto. Aí uma dica interessante: você pode utilizar dados do material de apoio sim, só que você precisa utilizar com inteligência. Sobre isso tem dois pontos que eu quero destacar. O material de apoio não pode ser colocado no texto exatamente como está escrito ali. Não retire as informações do material de apoio e escreve palavra por palavra como está ali. Usa os dados do material de apoio, mas com as suas palavras. Entende? Então você vai fazer uma adequação da linguagem para combinar com o que está no texto e também para mostrar que você não está copiando o material de apoio. Você só está utilizando para ajudar ali na sua argumentação. Então não tem problema utilizar os dados do material de apoio, desde que você faça isso sem copiar exatamente. Faça isso com as suas palavras. Essa é uma dica muito importante. E a outra coisa que eu quero destacar é que você precisa ir além do material de apoio. Mesmo que você use dados do material de apoio, traga outros repertórios. Algum filme que você lembrou, que você assistiu, que fala sobre aquele assunto, alguma notícia que está repercutindo na televisão, que fala sobre aquele assunto, tá? Então sempre traga algo além, não fica só no material de apoio, senão a sua nota fica prejudicada. Aí eu quero falar mais um segredinho para você. O que é considerado cópia? Para a maioria dos vestibulares e para o Enem, cópia é uma sequência de 3 palavras ou mais, tanto do texto do material de apoio quanto do texto da prova. Então não vai lá na prova pegar os livros, as obras, as citações que tem e colocar no seu texto exatamente como está ali, que você pode ser penalizado também. Então você pode pegar aquelas informações, pode usar na sua prova, mas verifica se tem uma sequência exata de 3 ou mais palavras como está no texto de apoio. Se não tiver, aí tranquilo, você não vai ser penalizado. Então vamos aos dados. Eu selecionei alguns dados bem interessantes que você pode utilizar como uma espécie de coringa nos seus textos. Não quer dizer que eles vão funcionar para todos os temas,
mas eu tentei ser o mais específica possível dentro de cada eixo temático, tá? E aí eu já quero dar uma dica interessante sobre isso também. Se você não lembrar exatamente o número de algum dado, né, se você não lembrar com exatidão alguma informação, você pode usar expressões como cerca de, mais ou menos, aproximadamente. Você pode utilizar essas expressões que vai fazer com que o seu repertório fique legitimado mesmo assim, não tem problema. Então, se esqueceu algum dado, não lembra com exatidão o número, pode utilizar alguma expressão aproximadamente, cerca de, perto de, que daí seu repertório vai continuar sendo legitimado. Então vamos aos dados. Eixo temático meio ambiente. Você pode citar o documentário Oceanos de Plástico, da Netflix. Dados do INPE. A Amazônia já teve mais de 581 quilômetros quadrados desmatados. E o Pantanal teve mais de 10% de seu território consumido pelo fogo. Esse dado também é do INPE. Eixo temático da educação. Dados do PNAD 2019. Mais da metade dos adultos no Brasil não concluiu o ensino médio. Citação. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Pitágoras, filósofo e matemático grego. Sempre que você trouxer uma citação, apresenta aquela personalidade, não bota só Pitágoras, bota quem ele foi, da onde ele é. Machado de Assis, romancista brasileiro, sempre identifica quem é aquela pessoa. Filme, Escritores da Liberdade. Eixo temático da saúde. Dados do IBGE 2019. A expectativa de vida aumentou para 76,6 anos. Dados da OMS. O Brasil tem a maior taxa de pessoas com depressão da América Latina. Eixo temático violência e segurança. Entre 2017 e 2011, ocorreu um caso de feminicídio a cada 1h30 no Brasil, um total de 28.800 registros. Dados do G1. Em 2011, a população carcerária diminuiu, mas os presídios continuam lotados, 54,9% acima da capacidade. Desigualdade. Dados do IBGE. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. 1 a cada 4 brasileiros viveu com menos de R$ 436 ao mês em 2019. Citação. Somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. George Orwell, escritor inglês. Eixo temático da cultura. Dados do IBGE. Mais de 1/3 das crianças e dos adolescentes até 14 anos não têm acesso a lazer cultural. Conceito. Indústria cultural de Theodor Adorno. Conceitos, explicações também são considerados repertório, tá? Então você pode trazer fatos históricos, você pode trazer conteúdos da biologia, da química, da física, tudo isso vai ser considerado repertório. O filme O Palhaço. Política. Número de jovens eleitores caiu em 2008, ainda que a população entre 16 e 17 anos tenha aumentado. Exemplo, a Operação Lava Jato. Fatos noticiados também podem ser usados como repertório, então você trazer exemplos, acontecimentos que estão repercutindo naquele momento do mundo ou até do passado, você pode inserir no seu texto também. Fato histórico, o passado colonial. O passado colonial tem um monte de coisa que você pode usar sobre política no seu texto, então é um repertório legal para você ter como uma carta na manga. Eixo temático, trabalho, economia. Fato histórico, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou as relações de trabalho e é muito interessante para você usar em textos que falem sobre isso, que falem sobre economia de uma forma geral. Dados do IBGE, 14,8 milhões de brasileiros estão desempregados. E o filme A Procura da Felicidade. Eixo temático tecnologia. Dados do IBGE. Na pandemia, 4,3 milhões de estudantes se encontram sem acesso à internet. Série Black Mirror tem vários episódios com várias questões sobre tecnologia que você pode utilizar. Assiste a série, ela é interessante no seu tempo livre e você já vai pescando algumas situações ali que você pode usar no seu texto. É uma dica muito interessante.
Eixo temático da ciência, documentário Pandemia da Netflix. E a citação: caro é justamente não investir em ciência e tecnologia. Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Essa é uma citação muito legal e você pode utilizá-la como um grande coringa dentro do eixo da ciência. Então esses são os dados que eu separei para vocês terem como algumas cartas na manga, na sua redação. Já anota. Volta nesse vídeo sempre que você precisar de alguma dica dentro de algum eixo temático de repertório, quando você precisar, aí dentro dos seus estudos. Agora a gente vai chegar para a última parte dessa aula, que eu vou mostrar para vocês como inserir o repertório no seu texto de uma forma consistente, de forma que você não tenha nenhuma penalização e que o corretor veja que você consegue construir uma boa argumentação. Então a gente vai construir um parágrafo argumentativo, eu vou mostrar para vocês como inserir um dado de forma consistente. E o tema que eu selecionei é a participação política no contexto brasileiro. Quando você se depara com um tema, você já tem que pensar nas abordagens que você vai discutir no seu texto sobre aquele tema. Então eu pensei em num parágrafo falar que os jovens perderam o interesse na política e no outro parágrafo falar que as pessoas perderam a esperança na política e as consequências que isso traz, para mostrar a importância da participação política, né, para a tese fazer sentido. E aí eu vou construir com vocês então o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Então vamos lá. Diante do cenário político caótico brasileiro, né, então já estou mostrando o contexto do problema, a população se vê desacreditada em seus governantes, fato que pode ser confirmado pelos dados do TSE. O número de eleitores jovens caiu em 2018. Então veja que foi apresentado o problema, né? Existe um cenário caótico, a população se vê desacreditada e depois foi inserido o dado que comprova esse problema. É assim que você vai trabalhar nos seus textos. Mostra o problema e traz o repertório que confirma esse problema. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Por quê? Porque às vezes você insere o repertório e aí tenta de alguma forma forçar, articular ele com a discussão e às vezes aquele repertório não combina com o que você está discutindo. Então não é o repertório que vem primeiro para você tentar relacionar com a sua discussão. Se você faz isso, a sua argumentação fica empobrecida, porque você foca no repertório e o tema acaba ficando esquecido. Então traz o problema e aí traz uma referência que combine com ele. É por isso que eu trouxe para vocês as referências separadas por eixo temático, porque daí você tem algo dentro de cada tema, dentro de cada assunto para você debater. Então não decora 2 ou 3 citações e tenta de todo jeito relacionar com qualquer tema. Não é isso que vai te ajudar. Trabalha com eixos temáticos. A gente traz o problema, a gente traz o repertório para confirmar esse problema, mas não para por aí. Ele precisa continuar fazendo sentido dentro do texto, ele precisa continuar sendo utilizado, porque todas as ideias do texto precisam estar encadeadas, precisa ter uma linha de raciocínio. Então o que a gente vai fazer? Depois que é inserida a pesquisa, o filme, o livro, o exemplo, a gente comenta essa referência. A gente vai fazer uma explicação sobre ela, uma análise, um questionamento, ou até uma reexplicação dela, um desdobramento dela. Vai depender do conteúdo que você selecionou para o seu texto. A escolha é sua. O importante é continuar utilizando aquele dado. E uma das estratégias que eu gosto de utilizar é você fazer uma pergunta. Por que existe esse dado? Por que o número de eleitores caiu em 2018? E aí as respostas para essa pergunta vão te dar reflexões para você continuar o seu texto. Então, por exemplo, o número de jovens diminuiu porque os jovens perderam interesse na política. Por que os jovens perderam interesse na política? Porque a gente tem muitos escândalos, porque a gente não tem visto nas eleições políticos, candidatos que correspondam ao que os jovens querem. Então eles não têm feito seu título de eleitor, eles não têm participado das eleições, mas isso é ruim porque a população jovem é o nosso futuro e a gente precisa pensar num país que corresponda às necessidades dele. Veja que fazendo questionamentos vai vindo reflexões e aí você vai trazendo conteúdo para o seu texto.
Então é assim que você insere uma referência no seu texto. Ela tem que ter a ver com o que está sendo discutido. Então, traga o problema, traga o repertório que confirme esse problema, que sustente essa ideia e continue utilizando ao longo do texto. Faça uma reflexão sobre ele, faça a relação dele com algum outro fato, alguma outra ideia que você queira colocar. É assim que você vai deixar suas argumentações cada vez mais consistentes. Eu sei que a aula ficou longa, mas é que é um assunto muito importante, é um assunto que gera muitas dúvidas e eu prometo trazer muitos conteúdos sobre isso para vocês. Me conta o que vocês acharam, que outros dados vocês utilizam, que outras dicas vocês querem ver por aqui, eu vou adorar saber.